Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu quero contar uma história para vocês. Ela não gerou nenhum filme de terror, mas existem tantos outros filmes com uma história parecida que eu decidi falar sobre ela. É uma história baseada em fatos reais e ela é muito interessante. Uma pena que ela não tem o reconhecimento que ela merece. Muita coisa do norte, nordeste do Brasil não tem o reconhecimento que merece. Então eu vou dedicar esse momento para falar sobre essa história que, se vocês assistirem, com certeza vão gostar muito. E o nome da história é Operação Prato, de 1977. Vamos lá! Gente, Operação Prato nada mais é do que o nome de uma operação militar que foi situada numa região pertinho de Belém. Essa região é localizada numa área do Salgado, que é composta por 22 cidades aproximadamente, que ficam perto do Oceano Atlântico. Existe uma cidadezinha chamada Colares, fica aproximadamente 160 quilômetros de Belém, eu já fui lá. E em 1977, essa cidade foi literalmente atacada por luzes que vinham do céu. Literalmente, gente. As luzes vinham do céu e atingiam as pessoas. Geralmente eram as mulheres e atingiam os seios esquerdos dela, provocando 2 buraquinhos. E isso provocava algumas situações nelas, provocava náusea, enfraquecimento, vômito. A cidade toda via as luzes e o pânico era generalizado. Vocês poderiam estar falando, isso é delírio coletivo, isso é história. Gente, poderia ser delírio coletivo sim. Acontece que não foi só Colares. Colares foi o epicentro desse ataque, mas várias cidades ao redor de Colares, como Vigia e Santo Antônio do Tauá, também aconteceram esses ataques, inclusive no Maranhão, que é o estado vizinho do Pará, e a distância de Colares para o Maranhão, para as cidadezinhas onde aconteceram esses ataques, eram de centenas de quilômetros. Então, em 1977, no ano em que não existia telefone, porque eram localidades, são localidades até hoje, pobres. Vou botar essa colocação para vocês entenderem melhor. São cidades com pessoas, em sua maioria, pobre, onde a caça, a pesca são a principal atividade econômica até hoje. Em 2012 eu fui para Colares e a casa que eu fiquei não tinha nem energia elétrica ainda. Hoje ela tem, mas em 2012 não tinha, então dá para ter uma noção da coisa, né? Então, numa época que, como eu mencionei, não tinha telefone, não tinha internet, pessoas em localizações tão distantes relatarem a mesma história, a mesma situação, é no mínimo coincidência demais. E especificamente em Colares, o caos, o pânico foi tão grande que o exército teve que intervir, no caso a aeronáutica. O líder, o capitão desse grupo que foi a Colares para tentar controlar a situação, eu tive que anotar, gente, porque o nome dele é complicado, foi o Coronel Iurangê Bolivar Soares de Holanda Lima. Ele era totalmente cético quanto à história de disco voador, aliens, essas coisas, né? Ele chegou lá para controlar uma situação que se espalhou que estava caótica. E quando chegou lá, ele mesmo viu as luzes do céu. Era uma coisa constante que acontecia toda noite e sempre tinha pessoas, apareciam pessoas feridas. Teve uma fuga em massa da região, né? Pessoas saíram de Colares para vir para Belém. Então foi mesmo um caos muito grande. E o coronel, né, o Irangê, acabou vendo essas luzes. E ele acabou acreditando que realmente tinha alguma coisa que até aquele momento a ciência nada conseguia explicar. Então imaginem essa situação. 1977, a cidade sendo atacada por luzes que vinham do céu, perfurando não só as mulheres, mas também machucando alguns homens. Então, imagine o pânico, o medo que isso causava nessa época. Em Colares nem luz existia, era tudo a velas, casas de madeiras.
Então, realmente foi uma coisa bem perturbadora naquela época e até hoje, se analisar a história, ainda é. Em 1997, 20 anos depois desse caso de Colares, o coronel Iranger falou para o Fantástico na época e até para revistas sobre ufologia, sobre tudo que ele viu naquela época. Então, ele acabou revelando coisas bem sinistras, bem bizarras com relação às luzes no céu, né? E foi bem interessante. Aí, se eu não me engano, a entrevista dele tem no YouTube e se eu achar, vou colocar o link na descrição para vocês assistirem, caso tenham essa curiosidade. E um fato bem curioso é que menos de um mês depois dele ter feito essa entrevista, ele cometeu suicídio. Muitas pessoas falaram que foi o governo que matou ele porque ele revelou coisas muito importantes sobre esse caso, né? E aí, para castigar ele, para evitar que ele falasse mais, mataram ele e forjaram o suicídio. Mas a verdade é que o coronel teve vários problemas familiares, inclusive já tinha tentado se matar quando ele morava no Rio de Janeiro, sofria de depressão. Então fica aí essa ideia aberta. Quem quiser acreditar que ele se matou, acredita. Quem quiser acreditar que ele foi assassinado, também acredita. Hoje em dia, Colares também é conhecida como a cidade dos alienígenas. Chega lá, tem esculturas de aliens, é bem interessante, eu gosto muito. E por ser uma cidade que fica em volta de floresta, é bem interessante porque à noite a gente consegue ver bastante as estrelas. Eu mesmo vi isso quando eu fui lá, é bem interessante. A gente vê, tipo, três estrelinhas andando uma atrás da outra, elas param do nada e cada uma segue caminhos diferentes. É bem interessante, é bem louco, sabe? E é bem legal a história, porque a cidade toda é pequena e é cercada por mistério. É muito interessante essa cidade, Colares. E lá também tem, né, os idosos hoje em dia, as pessoas que viveram lá em 77, e elas têm, algumas têm as cicatrizes e elas falam sobre tudo que aconteceu, tudo que avistaram. É muito interessante, é muito bizarro ao mesmo tempo, né? Então, é uma história que, para mim, só se iguala, só se equivale à Operação Roosevelt que aconteceu nos Estados Unidos. Tem esses lances aí no Brasil, né, de ter de Varginha, mas o que é essa história perto dessa aqui, né? É uma história muito bizarra. Quando eu peguei um grupo de turistas uma vez, eu contei essa história para eles, eles chegaram e falaram assim: "E tu acredita mesmo nessa história, Luciano?" Aí eu falei: "Olha, esse caso não é lenda. Aconteceu, tem até ano, 77. Pode ter sido aliens? Pode. Pode não ter sido aliens? Pode. O fato é, alguma coisa aconteceu. Então, o que aconteceu? Ninguém explica, ninguém sabe explicar até hoje. Então, é interessante sim. Eu acho que para uma história dessas pessoas realmente tem que ter uma mente aberta e ver que alguma coisa aconteceu e o que aconteceu foi relatado por centenas de pessoas dessa forma, então foi dessa forma. Simples assim, né? Então assim, gente, para mim, Operação Prato é uma história muito interessante que vale ser estudada, que poderia dar um bom filme. Eu vi um filme parecido com ele, que eu vou mencionar futuramente, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mas aquilo é filme, Operação Prato é real e poderia dar um bom filme mesmo, né? Até hoje, Colares tem muitas histórias, lendas, pessoas que foram atingidas pelos raios dizem que tem medo de ficar sozinhas até hoje. Eu conheci um senhor que tem medo de ficar sozinho. Inclusive, esse mesmo senhor ele fala que às vezes ele conversa com os outros, que ele chama. Então, são histórias muito bizarras, sabe? Eu gosto muito de lá e quando eu for lá da próxima vez, talvez demore, mas quando eu for lá, eu vou mostrar para vocês um pouco da cidade. Então, gente, o que vocês acham dessa história da Operação Prato, também conhecido como Chupa-Chupa? Chupa-Chupa é popularmente conhecido, né, por causa dos furinhos, né, que parecia furos de vampiro e tudo mais. Então é só uma curiosidade. O que vocês acham sobre essa história? Vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, ok? Vale dizer que aqui foi apenas um resumo do resumo do resumo. É só para vocês saberem que essa história existe mesmo e que existe muito mais para vocês saberem sobre isso. Então vão lá e pesquisem. Até o próximo vídeo. Tchau!